A profecia de São Malaquias, as profecias trazem um título para esse Papa É, e uma frase, entendeu? é Então o isso título mesmo. é Petrus Romanus, né? Que é o Pedro Romano. E aí tem uma frase em latim que é grande, mas se a gente for traduzir, diz assim: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanus, ou seja, Pedro o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações, após as quais a cidade das sete colinas, aí subentende-se Roma, será destruída e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. Aí terminam as É, profecias. é Como as exatamente. profecias terminam ali, os caras falam, meu irmão, então é um apocalipse, né? Aí acabou, não tem Ah, mais Vaticano, não tem mais Papa, não tem mais Basílica de São Pedro, catolicismo, né? E assim, a cidade de Sete Colinas pode ser Roma, mas pode ser Istambul também. ah é? Também tem Sete Colinas. Também cabe. Porque isso também leva uma reflexão, porque existem dentro dos escatologistas aqueles que acreditam que o anticristo não virá de Roma, mas virá dos islâmicos. Entendi. Por quê? Porque a profecia de Apocalipse 17 está completamente ligada à Babilônia. E a Babilônia, se você tomar como pelo aspecto espiritual, a Babilônia é a falsa religião. Quando você lê Apocalipse 17, você vê claramente que há uma mulher que está sentada sobre uma besta. E essa mulher é uma meretriz. E na Bíblia, a falsa religião é sempre comparada a uma prostituta, espiritualmente falando. Então, alguns afirmam, né, que seria a igreja romana. Não, isso tudo é uma conjectura e tal. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que os capítulos 17 e 18 de Apocalipse falam da destruição da Babilônia. Alguns interpretam mais literalmente a Babilônia como a região ali onde está o Iraque hoje, entre o Tigre e o Eufrates. Alguns acreditam que é a religião do Islã. Porque se você olhar e fizer uma análise da escatologia dos islâmicos, ela é muito... O 12º imã, que é o Imã Mahdi, ele parece muito com o anticristo da Bíblia. Tem muitas semelhanças. E ele vem para produzir uma guerra islâmica, uma jihad, que vai determinar o fim do mundo. Agora, portanto, não dá para você afirmar, porque tem gente que quer de toda maneira dizer que não, é Roma. Eu pessoalmente não acredito nisso, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, quando fala de Roma, está falando do Império Romano, que não diz respeito ao que é Itália hoje. Sim. O Império Romano ele envolvia muito mais do que isso. É. Ele é praticamente toda a Europa e parte do Islã, e parte do Oriente também. Então, na minha opinião, hoje você não tem como saber exatamente. Nós precisamos, obviamente, estudar essas interpretações e tentar identificar os aspectos que são interessantes e os aspectos que não são interessantes, porque o grande público, na verdade, ele vai ouvir o que a gente está dizendo e vai replicar sem ter entendimento. E, na minha opinião, toda vez que alguém vem e faz um prognóstico escatológico que tenha furos teológicos, gera uma coisa muito ruim, porque as pessoas vão ridicularizar e vão chamar aquilo que a Bíblia chama de fato a profecia do fim dos tempos como se fosse mais uma das teorias da conspiração que não deu certo. Pois como é. todos aqueles que marcaram data e que não se cumpriram e tudo mais. Então, eu acho que pra gente vale muito a pena a gente tentar analisar primeiro a questão geopolítica, as possíveis tendências, mas quando for entrar no texto de Apocalipse 17, a gente tem que ir a fundo e fazer as observações que o texto bíblico faz, e não tentar dar uma coxambrada, uma ajeitada para poder, né, gerar uma expectativa que possa gerar cliques e tudo mais. A gente tem uma participação do Daniel Mastral aqui, né? No passado que ele fala sobre o próximo Papa. O que ele fala tá cheio de furos. Ele tá cheio de furos. Não, ele fala que o próximo Papa seria o Papa que iria... ele primeiro diz, né, que ele analisa, né, a criação do Vaticano a partir de 1929. Ele diz que o primeiro Papa não poderia fazer parte porque quando foi criado...
ele já existia. Então ele começa a contar a partir do segundo Papa. Deixa eu até ver aqui a questão, né? Tá. Os papas que existiram a partir ali da criação do Vaticano, olha, são... Primeiro é Pio XII, o segundo é Papa João XXIII, depois é o Papa Paulo VI, depois é o João Paulo I, aquele que morreu em 33 dias, ele foi Papa por 33 dias. Depois é o Papa João Paulo II, né? Que foi um Papa muito amado. Depois o Papa Bento XVI, que acabou renunciando, e o sétimo Papa Francisco. Mas ele faz assim algumas concessões na interpretação bíblica. E ele afirma, e para mim o maior erro é que se ele afirma que o próximo Papa é o anticristo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que dá para você saber quando Jesus volta. Porque na Bíblia, o anticristo ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos. Tá certo? Então no dia que o camarada faz esse acordo de paz, você já pode contar 7 anos e saber quando Cristo vem. Entendi. E Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, é impossível alguém saber exatamente quem quer que esteja, porque se você sabe quem é, você sabe a volta de Jesus, o dia e a hora. Ninguém pode saber. Então, quando a gente chegar nesse aspecto, eu quero colocar no texto alguns prós e alguns contras dessa interpretação do Daniel Mastral, né? Ele não está mais aqui entre nós, mas eu sempre fui contrário a essas afirmações dele muito peremptórias, muito objetivas e definitivas, porque eu acho que ninguém tem, de fato, essa revelação. Ô Léo, tem alguma pergunta, alguma dúvida em cima do que a gente já falou, ou vamos deixar para mais para frente? Tem uma aqui que fala de São Malaquias, né? Então o João Marco pergunta pro Lamartine: segundo a profecia de São Malaquias, o próximo Papa seria o último. Como a teologia cristã vê esse tipo de previsão? Que ele acabou de responder, só deixando registrado aqui, ó. Tem base bíblica ou é considerado superstição? Bom, para nós evangélicos, nós só entendemos como uma profecia que tenha caráter de inerrância aquilo que vem da Bíblia. Eu não estou de maneira alguma duvidando de que o São Malaquias possa ter tido esse tipo de revelação. Porém, para nós, se não está na Bíblia, nós não podemos afirmar. Então, o fato dele ter... Inclusive, a própria profecia de São Malaquias, alguns acreditam que ela foi produzida num tempo em que, de fato, ele precisava dar um choque de gestão, vamos dizer, na igreja, para chamar o povo de volta para uma vida mais de santidade, e menos política e mais religiosidade. Mas, de qualquer forma, é interessante, porque ele dá... né? Ele dá 113 profecias pequenas, versetos em latim, e o 113º, que é o Petrus Romano, ele dá um nome, né? E ele diz que ele será o Papa que vai enfrentar uma grande tribulação, que a igreja vai enfrentar muita perseguição, e a gente sabe que no livro de Apocalipse o anticristo ele se levanta contra o sistema religioso da Babilônia. Se alguns interpretarem que ali a Babilônia é a Igreja Católica, ela vai ser destruída pelo anticristo, tá bom? Agora, outros pegam a profecia de São Malaquias e juntam a profecia de Apocalipse 17, que fala dos 8 reis. E aí é quando eu acho que, de fato, as pessoas deixam de ter uma acuidade teológica e interpretativa e começam a tentar fazer força para acomodar uma profecia a outra e dizer que o próximo Papa é o anticristo. Eu quero já dar um spoiler e dizer o seguinte: eu não acho que nós vamos saber a respeito disso agora. A única maneira de nós sabermos efetivamente que o anticristo vai se levantar é que ele vai propor um acordo de paz entre todas as nações que estão em guerra, e, portanto, judeus, cristãos e muçulmanos, e ele vai ter a ajuda de um líder espiritual, que vai ser o falso profeta, que vai
produzir uma religião única, porque o argumento, a narrativa vai ser o seguinte: até hoje, religião está gerando guerra, então o que nós vamos fazer é criar um acordo de paz que acomode as 3 maiores religiões do mundo, e essa religião vai ter que ser uma religião aceita por todos. Quem não aceitar vai morrer. E aí tem toda uma série de outras decisões necessárias para a implantação disso. Então, na minha opinião, eu acho que se nós estamos caminhando de fato para o fim, e eu boto esse C bem grande porque não podemos afirmar, o que eu penso é que o próximo Papa, ele terá que ser um Papa progressista. Por quê? Porque a narrativa de um anticristo, a Bíblia chama o anticristo de o anomos. A palavra grega anomos, que é traduzida na Bíblia por o iníquo, né? O filho da iniquidade, na verdade é uma má tradução. Essa tradução correta é um prefixo de negação, e nomos é lei. Então ele vai ser um homem que vai quebrar todos os paradigmas das leis bíblicas. Então é esse o espírito do anticristo. Portanto, esse Papa, ele não vai ser um Papa moderado. Se for, vamos dizer assim, dentro dessa visão escatológica, né? Se ele for ajudar esse governo mundial e tal, ele vai se levantar contra toda e qualquer lei da palavra de Deus, ou seja, ele vai ser um progressista para valer. E não só as leis que são religiosas, porque a Bíblia diz que ele se levanta contra Deus e contra tudo que se nomeia de Deus. Quer dizer, na minha opinião, ele vai querer destruir a religião no mundo. Um Papa, se for o caso, acho difícil, né? Como é que um Papa vai querer destruir a religião? Mas, de qualquer forma, o que eu vejo é que o próximo Papa, se ele de alguma maneira vai estar caminhando na direção desse governo único, ele vai ser um Papa progressista.